Meu querido filho, minha querida filha, você já parou para pensar por que, mesmo se esforçando tanto, mesmo acordando cedo, trabalhando duro, orando, buscando a mim com todo o seu coração, as coisas ainda parecem travadas? Você já se perguntou por que existe uma barreira invisível entre você e tudo aquilo que eu já prometi para a sua vida? Você já sentiu que algo ou alguém está segurando o que é seu? Que existe uma força que você não consegue ver, mas que age nas sombras, impedindo o seu avanço, bloqueando as suas bênçãos, atrasando as suas conquistas? Eu preciso te dizer algo hoje, algo que eu guardei para este momento exato, para esta hora específica, para este dia que não é um dia qualquer. Eu preciso que você preste atenção em cada palavra que eu vou te falar agora, porque o que está prestes a acontecer na sua vida vai mudar tudo. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje, esta noite, às 23 horas. Quantas vezes você tentou prosperar e algo deu errado na última hora? Quantas vezes você estava quase lá, quase alcançando, quase conquistando e de repente tudo desmoronou? Quantas vezes você olhou para a vida de outras pessoas e viu bênçãos fluindo, portas se abrindo, milagres acontecendo, enquanto na sua vida parecia que as portas estavam não apenas fechadas, mas trancadas com cadeado? Quantas noites você chorou sozinho, sem entender o motivo de tanto atraso, tanta luta, tanto esforço sem resultado? Eu vi, eu estive lá. Em cada noite de choro, em cada momento de desespero, em cada madrugada que você ficou acordado, tentando entender o que estava acontecendo. Eu estava presente e eu quero que você saiba. O que aconteceu com você não foi falta de fé, não foi falta de esforço, não foi porque eu te esqueci ou porque eu não me importo com você. Foi porque existe um inimigo operando contra a sua vida e ele usou o instrumento mais cruel que existe, a inveja. Sim, a inveja de pessoas ao seu redor, a inveja disfarçada de amizade, de parentesco, de coleguismo, a inveja que sorri para o seu rosto e torce para o seu fracasso nas costas, a inveja que faz orações contrárias à sua vida, a inveja que semeia palavras negativas sobre o seu caminho, a inveja que alimenta forças espirituais para te manter preso, pequeno, sufocado, sem conseguir avançar. Mas hoje, meu filho, minha filha, hoje é diferente, porque eu decidi que esta noite, às 23 horas, eu vou agir. E quando eu ajo, nenhuma força do universo consegue me deter, nenhuma inveja, nenhuma maldição, nenhuma palavra negativa, nenhuma conspiração humana ou espiritual consegue ficar de pé diante da minha presença. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus que quebra correntes. Eu sou o Deus que liberta cativos. Eu sou o Deus que devolve o que foi roubado com juros. E esta noite eu vou fazer isso pela sua vida. Continue assistindo, porque cada capítulo deste vídeo foi preparado especialmente para você. Cada palavra foi escolhida com cuidado para alcançar exatamente onde você está agora. Não é por acaso que você está aqui. Não é coincidência que este vídeo apareceu para você. Eu te trouxe até aqui e eu vou te levar até o final, porque a sua libertação está nessas palavras. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu recebo minha libertação hoje. Declare isso agora, porque a sua boca tem poder. E quando você declara, o céu se move em favor de você. Atenção! Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 dias de provisão e paz financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece.
Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Eu preciso que você entenda uma coisa fundamental sobre como eu opero na vida das pessoas. Eu sou um Deus de tempos e estações. Eu não faço nada por acaso. Eu não ajo de forma aleatória ou sem propósito. Cada momento que eu escolho para agir na vida de alguém foi determinado por mim desde antes da fundação do mundo. E quando eu marco uma hora, quando eu estabeleço um tempo para que algo aconteça, não existe força no céu, na terra ou debaixo da terra que possa adiar ou impedir aquilo que eu determinei. Você precisa entender que o tempo de Deus não funciona como o tempo dos homens. Os homens medem o tempo em horas, dias, meses e anos. Eu meço o tempo em plenitude. Existe um tempo em que a semente está sendo plantada. Existe um tempo em que a raiz está crescendo embaixo da terra, onde ninguém vê. Existe um tempo em que o broto começa a aparecer. E existe um tempo em que a colheita finalmente chega, abundante, transbordante, maior do que tudo que foi semeado. Para cada coisa que eu prometi para a sua vida, existe um tempo determinado. E hoje, meu filho, minha filha, o seu tempo chegou. Por que às 23 horas? Você pode estar se perguntando isso agora. Por que não ao meio-dia? Por que não de manhã cedo? Eu vou te explicar. A meia-noite, nas escrituras e na história espiritual, sempre foi associada a viradas, a libertações, a momentos de transformação radical. Foi à meia-noite que eu libertei o povo de Israel do Egito. Foi numa hora profunda da noite que Paulo e Silas, presos e acorrentados, louvaram a mim. E eu causei um terremoto que abriu as portas da prisão deles. A hora da noite, quando o mundo dorme, e quando o silêncio domina, é a hora em que minha voz é mais clara, em que o inimigo pensa que as pessoas estão desprotegidas, em que as trevas acreditam ter vencido. Mas às 23 horas, exatamente uma hora antes da virada, eu começo o processo. Porque eu não espero a meia-noite para agir. Eu ajo antes, para que quando a virada chegar, tudo já esteja preparado, tudo já esteja quebrado, todas as correntes já estejam soltas e todas as portas já estejam abertas. Às 23 horas desta noite, enquanto muitos ao seu redor dormem sem consciência do que está acontecendo no mundo espiritual, eu estarei operando em favor de você. Eu estarei movendo anjos, eu estarei quebrando barreiras, eu estarei desfazendo cada obra das trevas que foi construída contra a sua vida. Pense comigo, você não está aqui por acaso. Este vídeo não apareceu para você por coincidência. Eu uso cada ferramenta disponível para chegar até meus filhos e hoje eu usei esta. Eu cheguei até você através desta tela porque eu precisava te dizer. O seu tempo acabou de chegar. Aquele sonho que você colocou na gaveta por achar que nunca ia se realizar, eu vou tirar ele da gaveta. Aquele projeto que você abandonou porque as coisas não estavam fluindo, eu vou retomar. Aquele relacionamento que foi destruído, aquela saúde que foi abalada, aquela situação financeira que parece impossível de resolver, eu conheço cada detalhe e eu tenho um plano para cada um deles. Mas para que isso aconteça plenamente, você precisa estar disponível espiritualmente. Você precisa estar com o coração aberto para receber o que eu tenho para te dar. Não com dúvida, não com medo, não com aquela voz interior que fica dizendo que isso é demais para você, que você não merece, que as coisas boas nunca acontecem com você. Essa voz não é minha. Essa voz é do inimigo, que passou anos usando pessoas invejosas ao seu redor para te convencer de que você é menos, que você vale menos, que o seu lugar é sempre abaixo dos outros. Eu te digo hoje, essa mentira chega ao fim, porque eu olho para você e vejo um filho, uma filha que eu formei com as minhas próprias mãos, que eu enchei com propósito, que eu dotei de talentos e capacidades únicas. Eu olho para você
e vejo alguém que foi alvo de inveja porque tem algo que vale a pena invejar. E eu olho para você e declaro: a hora de colher chegou. Às 23 horas desta noite, quando você dobrar os joelhos diante de mim, quando você elevar a sua voz em louvor ou simplesmente sentar em silêncio na minha presença, eu vou fazer algo que você vai sentir no fundo da sua alma. Uma paz que ultrapassa todo entendimento vai tomar conta de você. Uma certeza de que tudo vai mudar vai entrar no seu coração. E a partir desse momento, o processo de libertação e prosperidade que eu estou iniciando hoje não vai mais parar até que tudo que eu determinei para a sua vida seja completamente manifestado. Não existe hora marcada que eu não cumpra. Não existe promessa que eu faça e não realize. Eu sou fiel, eu sou poderoso, e você é meu filho, minha filha. Hoje às 23 horas, tudo muda. Meu amado filho, minha amada filha, existe algo que eu preciso te revelar hoje, algo que talvez ninguém nunca tenha te explicado com clareza suficiente, algo que quando você entender, vai iluminar muita coisa que aconteceu na sua vida e que você nunca conseguiu explicar. Existe um veneno invisível que circula entre os seres humanos, um veneno que não tem cor, não tem cheiro, não tem forma, mas que tem um poder devastador de destruir vidas, bloquear bênçãos e impedir que pessoas cheguem ao destino que eu planejei para elas. Esse veneno se chama inveja, mas não estou falando de uma inveja simples, daquele sentimento passageiro que qualquer pessoa pode sentir ao ver outra conseguindo algo bom. Estou falando de uma inveja profunda, enraizada, cultivada no coração de pessoas que convivem com você, que sorriem para você, que dizem que torcem por você, mas que nas profundezas do coração desejam que você nunca avance. Uma inveja que se alimenta do seu fracasso, que cresce quando você chora, que comemora quando você cai. Uma inveja que gera ações, palavras e até práticas espirituais direcionadas especificamente contra a sua vida. Você já notou como existem pessoas ao seu redor que parecem desconfortáveis quando você está bem? Que quando você conta uma boa notícia, a reação delas é fria, forçada, sem alegria genuína? Que quando você conquista algo, em vez de celebrar com você, elas encontram um jeito de diminuir a sua conquista, de comparar com alguém que foi melhor, de plantar uma dúvida sobre se aquilo vai durar? Você já percebeu que depois de certas conversas, de certos encontros com certas pessoas, você sai se sentindo menor, mais pesado, sem a energia que tinha antes? Isso não é coincidência. Isso é o efeito do veneno da inveja agindo na sua vida. O mundo espiritual é real, meu filho, minha filha. E nele as palavras têm peso. Os pensamentos têm poder. As intenções têm força. Quando alguém olha para você com inveja verdadeira, quando alguém deseja no fundo do coração que você não avance, isso gera uma energia espiritual negativa que pode, sim, criar obstáculos no seu caminho. Não porque o invejoso tenha mais poder do que eu, porque ninguém tem mais poder do que eu, mas porque eu respeito o livre-arbítrio que dei aos seres humanos. E quando as pessoas usam esse livre-arbítrio para conspirar contra os meus filhos, eu aguardo o momento certo, o tempo certo, para agir e desfazer cada obra dessas trevas. Pensa comigo. Porque tantas vezes você estava quase alcançando algo bom e algo inesperado acontecia para tirar aquilo de você? Porque tantas vezes um negócio que parecia promissor afundou sem explicação? Porque tantas vezes uma oportunidade de emprego que parecia garantida de repente se fechou? Porque tantas vezes um relacionamento que parecia saudável começou a deteriorar sem razão aparente? Obviamente, nem tudo na vida tem uma causa espiritual direta. Existem processos naturais, existem aprendizados, existem correções de curso que eu mesmo faço na vida de meus filhos.
Mas existe também a ação real do inimigo, que usa pessoas invejosas como instrumentos para tentar destruir o que eu construí para você. Eu quero que você pense agora. Quem são as pessoas em sua vida que não vibram de verdade com a sua alegria? Quem são aquelas que parecem mais confortáveis quando você está passando dificuldade do que quando você está prosperando? Não estou te pedindo para criar inimigos onde não existem. Não estou te pedindo para desconfiar de todo mundo, mas estou te chamando para uma consciência espiritual mais aguçada, para que você pare de alimentar energeticamente pessoas que se alimentam da sua derrota. Existe uma coisa que o inimigo faz com muita habilidade. Ele coloca pessoas invejosas bem perto de você. Não distantes, não estranhos que você nunca viu na vida. Ele coloca dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu círculo de amizades mais próximas. Porque a inveja de longe tem menos força. Mas a inveja de quem está próximo, de quem sabe dos seus planos, dos seus sonhos, das suas dificuldades e vulnerabilidades, essa tem um impacto muito maior. Essa é a inveja que abre brechas. Essa é a inveja que alimenta forças contrárias à sua vida. Mas hoje, meu filho, minha filha, eu vou fechar cada uma dessas brechas. Cada ponto de entrada que a inveja alheia criou na sua vida, eu vou selar com o meu sangue, com o meu poder, com a minha autoridade. Porque você não foi criado para ser vítima da inveja dos outros. Você foi criado para ser cabeça, não cauda. Para estar em cima, não embaixo. Para prosperar, não para sobreviver. E a partir desta noite, o veneno invisível que estava circulando na sua vida vai ser neutralizado de uma vez por todas. Escreva nos comentários: eu estou livre do veneno da inveja. Meu querido filho, minha querida filha, imagine acordar todos os dias com um peso enorme nos ombros, com correntes nos pés, com uma carga que torna cada passo mais difícil do que deveria ser. Imagine tentar correr para alcançar os seus sonhos, mas sentir que algo está te segurando, que por mais que você se esforce, você não consegue avançar da forma que deveria. Imagine trabalhar o dobro para conseguir metade do que outras pessoas conseguem com muito menos esforço. Isso é o que acontece quando você carrega correntes espirituais, quando a sua vida está sobrecarregada por pesos que foram colocados sobre você pela ação espiritual da inveja alheia. E o que torna isso ainda mais cruel é que você não sabe que está carregando essas correntes. Você acorda de manhã e pensa que o problema é você, que você não é bom o suficiente, que você não tem talento suficiente, que você não merece o que almeja. Você passa a vida inteira carregando um peso que não é seu, acreditando que esse peso é parte da sua natureza, quando na verdade ele foi colocado sobre você por forças que operam através da inveja de pessoas ao seu redor. Eu preciso te ajudar a identificar essas correntes, porque o primeiro passo para se libertar é reconhecer que você está preso. A primeira corrente é a corrente da estagnação. Você sente que não avança, que fica andando em círculos, que por mais que tente algo novo, você acaba voltando para o mesmo ponto de partida. Planos que não saem do papel. Projetos que começam com tudo e morrem no meio do caminho. Sonhos que parecem cada vez mais distantes. Essa é uma corrente real e ela tem origem espiritual. A segunda corrente é a corrente da escassez. Por mais que você trabalhe, o dinheiro some. Por mais que você economize, sempre aparece uma despesa inesperada para consumir o que você guardou. Você sente que existe uma torneira aberta na sua vida financeira, que tudo que entra escoa por um buraco que você não consegue encontrar. Você não consegue juntar, não consegue acumular, não consegue dar o próximo passo financeiro porque sempre falta algo. Isso não é simplesmente má gestão financeira. Em muitos casos, isso é o resultado direto da ação espiritual da inveja, que semeia escassez, onde eu determinei abundância. A terceira corrente é a corrente do cansaço sem causa. Você se sente esgotado sem razão aparente. Você dorme e acorda cansado.
Você não tem energia para perseguir os seus sonhos, para lutar pelo que acredita, para se levantar depois de cada queda. Uma fadiga que vai além do físico, que atinge o espírito, que rouba a sua motivação e o seu entusiasmo de viver. Essa é uma das correntes mais pesadas que a inveja pode colocar sobre uma vida, porque quando você está esgotado espiritualmente, você para de lutar. E quando você para de lutar, o inimigo pensa que venceu. A quarta corrente é a corrente do isolamento. Você se afasta das pessoas, ou as pessoas se afastam de você, e você não consegue construir relacionamentos sólidos, parcerias verdadeiras, amizades genuínas. Cada vez que você tenta se aproximar de alguém, algo dá errado. Cada vez que você abre o seu coração, você acaba se machucando. Você começa a desconfiar de todo mundo, a se fechar, a construir muros ao redor de si mesmo. E nesse isolamento, o inimigo trabalha ainda mais à vontade, porque você está sozinho, sem apoio, sem força comunitária, sem cobertura espiritual. Meu filho, minha filha, eu estou listando essas correntes para que você reconheça a sua prisão. Não para te desanimar, mas para te mostrar que o que você sempre atribuiu a si mesmo, esse fracasso repetido, essa luta sem fim, esse cansaço, esse isolamento, tem uma causa real e tem uma solução real. E a solução sou eu, porque eu sou o Deus que quebra correntes, eu sou o Deus que liberta os cativos. Eu sou o Deus que entra na prisão e abre cada porta com a minha palavra poderosa. Esta noite, cada corrente que eu estou descrevendo vai ser quebrada sobre a sua vida. Não porque você é mais forte do que elas, mas porque eu sou infinitamente mais forte do que qualquer força que tenha se levantado contra você. E quando eu decido que um filho meu vai ser liberto, toda a força do inferno não consegue impedir essa libertação. Prepare o seu coração. A quebra está chegando. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso parar aqui por um momento e falar algo que vem direto do meu coração para o seu. Em meio a tudo que aconteceu na sua vida, em meio a cada dificuldade, cada perda, cada noite de desespero, cada momento em que você se sentiu só e incompreendido, eu nunca tirei os meus olhos de você. Não por um segundo, não por um instante. Eu estava ali, presente, atento, vendo cada detalhe da sua dor, registrando cada lágrima que caiu do seu rosto, guardando na minha memória cada momento em que você sofreu injustamente. Você sabe que na minha palavra está escrito que eu guardo as suas lágrimas, que cada choro seu é precioso para mim. Não é figura de linguagem, não é poesia vazia. É uma realidade espiritual profunda. Eu conheço cada dor que você carregou, cada sacrifício que você fez, cada noite que você chorou pedindo força, em cada manhã que você se levantou mesmo sem ter motivos aparentes para continuar. Eu vi, eu sei, e eu guardo tudo isso. E sabe o que eu fui guardando junto com as suas lágrimas? A conta do que foi tirado de você pela maldade alheia. Porque a maldade disfarçada, aquela que vem embrulhada em sorrisos, em abraços, em palavras de aparente carinho, enquanto por dentro opera para destruir a sua vida, essa maldade não passa despercebida diante de mim. Eu vejo o que os homens escondem. Eu conheço a intenção por trás de cada ato. E eu registro cada injustiça que foi cometida contra um filho meu. Pense em tudo que você perdeu. Não apenas em termos materiais, embora eu vá falar sobre restituição material também. Mas pense nas oportunidades que foram sabotadas. Pense nas relações que foram destruídas por línguas mentirosas que falaram mentiras sobre você. Pense nas portas que se fecharam porque alguém usou a influência que tinha para te prejudicar. Pense nos anos que você gastou tentando se recuperar de golpes que não vieram do destino, mas da maldade de pessoas que fingiam ser suas aliadas. Pense nas versões de si mesmo que você teve que abandonar por causa do peso que a crueldade dos outros colocou sobre os seus ombros. Eu vi tudo isso.
E eu quero que você saiba que cada um desses momentos foi registrado. Eu sou um Deus de justiça, e a justiça divina funciona assim. Quando alguém age com maldade contra um filho meu, especialmente quando esse filho está buscando a mim, quando esse filho está tentando viver de acordo com minha vontade, a conta se abre. E essa conta tem juros. Tem juros espirituais que crescem a cada dia que passa. E quando o dia do acerto chegar, que chegou hoje para você, tudo que foi tirado vai ser devolvido em proporção muito maior do que foi levado. Você perdeu tempo? Eu vou te dar tempo de qualidade, produtivo, abençoado, onde cada hora vai render mais do que anos inteiros renderam no passado. Você perdeu dinheiro? Eu vou abrir fontes de provisão que você nem sonhava que existiam, fontes que nenhum invejoso vai conseguir tocar. Você perdeu relacionamentos? Eu vou enviar pessoas genuínas, pessoas que vão amar você de verdade, que vão celebrar cada vitória sua como se fosse a vitória delas. Você perdeu a sua autoestima, a sua confiança, a sua crença em si mesmo? Eu vou restaurar isso. Eu vou te olhar nos olhos, metaforicamente falando, através da minha palavra e da minha presença, e vou te dizer quem você realmente é aos meus olhos. E sabe o que mais? As pessoas que operaram contra a sua vida, que usaram a inveja e a maldade para tentar te destruir, elas vão testemunhar a sua restauração. Elas vão ver com os próprios olhos tudo que tentaram impedir acontecendo na sua vida de forma ainda mais grandiosa do que jamais teriam imaginado. Porque quando eu reconstruo algo, eu não reconstruo no mesmo tamanho que estava antes. Eu reconstruo maior, mais forte, mais bonito, mais abundante. Eu transformo cada ruína num monumento da minha glória. Chore se precisar chorar agora. Deixa as lágrimas saírem, porque essas são as últimas lágrimas de dor. A partir desta noite, quando você chorar, vai ser de alegria, vai ser de gratidão. Vai ser de admiração diante do que eu vou fazer na sua vida. A maldade disfarçada que operou contra você teve um tempo. Esse tempo acabou hoje. Escreva nos comentários: Deus viu minha dor e vai me restaurar. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao ponto central desta mensagem, ao coração do que eu preciso te comunicar hoje. Tudo que eu te disse até aqui, sobre a inveja, sobre as correntes, sobre as perdas, sobre as lágrimas que eu guardei. Tudo isso foi preparação para este momento. Porque agora eu quero falar sobre a virada, sobre o que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo no mundo espiritual que governa a sua realidade. Você precisa entender que antes de qualquer coisa se manifestar no mundo físico, ela acontece no mundo espiritual. Antes de a cura aparecer no seu corpo, ela acontece no espírito. Antes de o dinheiro chegar na sua conta, a provisão é liberada no espiritual. Antes da porta se abrir na sua vida profissional, ela é desbloqueada no campo espiritual. E o que eu estou fazendo agora, neste exato momento enquanto você me ouve, é atuar no nível espiritual da sua vida com uma intensidade e uma autoridade que vai produzir resultados no mundo físico muito em breve. Imagine um rio que foi represado. A água estava querendo fluir, tinha toda a força e o potencial para fluir, mas existia uma barragem, uma obstrução que impedia o movimento. Essa é a imagem da sua vida até hoje. As bênçãos que eu preparei para você são como um rio poderoso, cheio, transbordante. Mas a inveja, as obras das trevas, os bloqueios espirituais criados pela maldade alheia, foram como uma barragem que segurou esse rio. A água estava lá, a bênção estava lá, mas ela não conseguia fluir para a sua vida. Hoje, eu estou dinamitando essa barragem, eu estou removendo cada pedra, cada bloco, cada obstáculo que foi colocado no caminho do rio das minhas bênçãos para a sua vida. E quando essa barragem ceder, que ela vai ceder esta noite,
A força do fluxo de bênçãos que vai se mover em direção a você vai ser proporcional ao tempo que esteve represada. Quanto mais tempo a água fica represada, mais força ela tem quando finalmente é liberada. E a sua bênção esteve represada por muito tempo, meu filho, minha filha. Isso significa que o fluxo que está prestes a ser solto na sua vida vai ser avassalador, maravilhoso, transbordante, de uma forma que vai surpreender até você mesmo. Mas como exatamente eu quebro esses bloqueios? Eu quero ser específico aqui, porque você merece entender o que eu faço por você. Primeiro, eu anulo a autoridade de toda palavra negativa que foi falada contra a sua vida. Cada maldição velada, cada ai, 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 dito com má intenção, cada profecia negativa que foi proferida sobre o seu caminho. Eu tenho autoridade máxima sobre cada palavra proferida na face da terra, e minha palavra cancela qualquer outra palavra que tenha se levantado contra você. Segundo, eu quebro os laços espirituais que foram criados pela inveja. Quando alguém inveja você profundamente, cria-se um laço espiritual entre essa pessoa e você. Um laço que drena a sua energia, que permite que as intenções malignas dessa pessoa influenciem a sua vida. Eu corto esses laços. Com a espada da minha palavra, eu corto cada fio espiritual que conecta você a pessoas que operam contra você. A partir de hoje, a inveja delas não tem mais acesso à sua vida. Terceiro, eu restauro o que foi roubado no nível espiritual. Antes de você ver a manifestação física, eu já estou reposicionando no espiritual tudo que foi deslocado da sua vida pela ação da inveja. Oportunidades que foram desviadas, eu as reencaminho para você. Relacionamentos que foram destruídos por línguas mentirosas, eu os examino e trago de volta os que devem ser restaurados. Recursos que foram sabotados, eu os redirecionei para chegar até você por novos caminhos que o inimigo não conhece e não consegue bloquear. Quarto, eu envio os meus anjos para trabalhar especificamente em favor de você. Anjos que vão abrir portas. Anjos que vão influenciar corações de pessoas-chave para que elas pensem em você, para que elas te lembrem, para que elas te ofereçam oportunidades. Anjos que vão criar encontros divinos no seu caminho, aquelas coincidências que não são coincidências. Aquelas situações que acontecem no momento certo, com as pessoas certas e que mudam o curso de uma vida. A virada está acontecendo agora, não depois, não mais tarde, agora. Enquanto você ouve estas palavras, enquanto o seu coração está aberto para receber, enquanto a sua fé está sendo ativada por esta mensagem, eu estou agindo. Você pode não sentir ainda na sua carne. Você pode não ver ainda com os seus olhos. Mas no espiritual, onde as coisas reais acontecem antes de se tornarem visíveis, a sua vida já está mudando, a barragem já está cedendo, o rio já está começando a fluir. Confie em mim. Não na sua capacidade de entender, não na sua habilidade de controlar as circunstâncias, não nas garantias humanas que o mundo oferece. Confie em mim, que sou o único com poder suficiente para fazer o que você precisa que seja feito. E prepare-se para ver coisas que você nunca viu antes, porque o que está por vir na sua vida vai ser glorioso. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, existe uma lei espiritual que opera no meu reino que eu preciso te ensinar hoje.
Uma lei que vai mudar completamente a maneira como você enxerga tudo que perdeu na vida. Essa lei é a lei da restituição. E ela é muito simples. O que foi roubado injustamente de um filho, meu, não apenas é devolvido, ele é devolvido com juros, com acréscimo, com abundância que vai além do que foi tirado. Você já leu nas Escrituras sobre Jó? Aquele homem que perdeu tudo, que foi despojado, que viu cada área da sua vida ser devastada de uma forma que seria impossível de suportar humanamente. Jó perdeu os filhos, perdeu as posses, perdeu a saúde, perdeu o respeito das pessoas ao seu redor. E no final da história, quando eu restaurei Jó, o que aconteceu? Eu restituí a ele o dobro de tudo que tinha perdido. Isso não foi uma exceção. Isso é um princípio do meu reino. Quando eu restauro em dobro. E no seu caso, meu filho, minha filha, a prosperidade que foi roubada de você pela ação da inveja e da maldade está sendo devolvida agora. Não apenas o que foi tirado, o dobro do que foi tirado, mais os juros do tempo que você ficou sem, mais a compensação pelo sofrimento, mais o prêmio pela fidelidade que você manteve em me buscar, mesmo no meio das dificuldades. Eu quero ser específico sobre o que estou falando quando digo prosperidade, porque prosperidade, no meu conceito, não é apenas dinheiro. Prosperidade é saúde plena, é relacionamentos saudáveis, é paz mental, é clareza de propósito, é alegria no coração, é segurança espiritual, é portas abertas no trabalho e nos negócios, é sonhos realizados, é bênçãos que transbordam para a próxima geração. Tudo isso foi alvo da inveja que operou contra a sua vida. E tudo isso vai ser restituído. Vamos falar especificamente sobre a área financeira, porque eu sei que para muitos dos meus filhos, essa é a área de maior sofrimento. A escassez financeira que você viveu não foi parte do meu plano para você. Eu não te criei para viver na pobreza, para ficar devendo, para passar necessidade, para não conseguir dar uma vida digna para você e para as pessoas que você ama. Isso não é minha vontade. Minha vontade para você está expressa na minha palavra quando digo que vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. A inveja de pessoas ao seu redor foi usada pelo inimigo para criar bloqueios financeiros na sua vida. Negócios que não deram certo, empregos que não saíram, investimentos que deram prejuízo, dívidas que pareciam impagáveis, sonhos financeiros que nunca saíam do lugar. Eu vi tudo isso e hoje eu estou desfazendo cada um desses bloqueios. Estou abrindo novas vias de provisão para a sua vida. Estou preparando encontros divinos com pessoas que vão te oferecer oportunidades que vão mudar o seu cenário financeiro. Estou direcionando para a sua vida recursos que estavam represados, esperando o momento certo para serem liberados. Mas não é só o dinheiro. Eu estou falando de uma prosperidade completa, uma prosperidade de 360 graus. A sua saúde vai ser restaurada. Aquele problema físico que te incomoda, aquela doença que instalou o medo no seu coração, aquela limitação que te impede de viver plenamente, eu tenho poder sobre isso e eu vou agir. Os seus relacionamentos vão ser curados. Aquela família que se fragmentou, aquele casamento que foi abalado, aquela amizade que foi destruída por mentiras. Eu sei o que precisa ser restaurado e o que precisa ser liberado, e eu vou agir em cada um desses casos. O seu propósito vai se tornar mais claro do que nunca. Aquela sensação de estar perdido, de não saber para onde ir, de não saber o que fazer com a sua vida, vai desaparecer, porque quando eu libero a prosperidade completa sobre uma vida, junto com as bênçãos materiais, vem também a clareza espiritual, a visão de futuro, a certeza do propósito. Você vai acordar sabendo para que você foi criado. Você vai ter clareza sobre os próximos passos. Você vai sentir a minha direção de forma mais nítida e poderosa do que sentiu até hoje. A prosperidade roubada está sendo devolvida. Com juros, em dobro,
a partir desta noite. Escreva nos comentários: eu recebo minha prosperidade devolvida em dobro. Meu querido filho, minha querida filha. Eu sei que em algum lugar do seu coração, em algum canto que você talvez não admita abertamente, existe uma pergunta que você já fez para mim. Uma pergunta que é humana, que é legítima, que eu entendo completamente. A pergunta é essa: mas e as pessoas que me fizeram mal, Deus? E quem torceu contra mim? Quem me invejou? Quem plantou pedras no meu caminho? Quem usou da maldade para tentar me destruir? O que vai acontecer com elas? Eu quero responder essa pergunta hoje, não para alimentar um espírito de vingança no seu coração, porque esse não é o meu caráter e não deve ser o seu, mas para que você entenda como minha justiça funciona, para que você possa descansar sabendo que eu cuido de cada conta, para que você possa soltar o peso do ressentimento, porque você sabe que eu me encarrego de fazer a justiça que precisa ser feita. A justiça divina não é como a justiça humana. A justiça humana é lenta, falha, incompleta, muitas vezes corrompida. A minha justiça é perfeita, é certa e tem um momento específico para se manifestar. E quando ela se manifesta, ela é inequívoca. Não deixa dúvidas. Não há como ignorar. Não há como negar. O instrumento principal da minha justiça em relação a quem torceu contra você não é a punição direta que você pode estar imaginando. É algo muito mais poderoso e muito mais eloquente. É a sua bênção, a sua prosperidade, o seu florescimento. Porque não existe punição mais eloquente para quem invejou a sua vida e trabalhou contra você do que ver você prosperando de uma forma que eles não conseguem impedir, não conseguem explicar, não conseguem ignorar. Imagine a cena. Aquelas pessoas que sabotaram as suas oportunidades, que falaram mal de você, que trabalharam nas sombras para que você não avançasse, que comemoraram cada queda sua, que sentiram satisfação quando você estava em dificuldades. Imagine essas pessoas olhando para a sua vida daqui a algum tempo e vendo uma prosperidade que transborda, vendo portas que se abriram, vendo conquistas que aconteceram, vendo bênçãos que chegaram de forma inexplicável, vendo você exatamente no lugar que elas trabalharam para impedir que você chegasse. Isso é minha justiça em ação. E ela vai acontecer, não porque você é melhor do que essas pessoas, mas porque você é meu filho, minha filha, e nenhuma força humana consegue reverter o que eu determinei para a sua vida quando você permanece fiel a mim. Mas eu quero que você entenda algo muito importante. Quando a sua bênção chegar, e ela vai chegar, eu não quero que você celebre de forma que humilhe quem te fez mal. Não porque eles não mereçam enfrentar consequências, mas porque quando você celebra a sua vitória com graça, com humildade, sem precisar esfregar na cara de ninguém, a mensagem que você envia ao mundo espiritual é a de que você cresceu, que você superou, que você está completo, e essa é a postura que atrai ainda mais bênçãos sobre a sua vida. Aqueles que te invejaram vão ver. Aqueles que torceram contra você vão testemunhar. Aqueles que plantaram pedras no seu caminho vão assistir, incapazes de fazer nada, enquanto eu te elevo a lugares que eles nunca imaginaram que você alcançaria. Porque quando eu ponho alguém no alto, ninguém consegue arrancar de lá. E eu estou te colocando no alto, meu filho, minha filha, a partir desta noite. A justiça divina não atrasará um segundo além do tempo necessário, e o tempo dela é agora. Você vai florescer diante dos seus adversários, e esse florescimento vai ser a resposta mais eloquente que qualquer pessoa jamais poderia dar a tudo que foi feito contra você. Meu amado filho, minha amada filha. Até aqui eu te falei sobre o que eu estou fazendo, sobre a minha ação, o meu poder, a minha intervenção na sua vida. Mas agora eu preciso falar sobre a sua parte,
Porque, embora a libertação e a prosperidade que estou liberando sobre sua vida dependam primariamente de mim e não de você, existe uma postura, uma atitude, uma disposição espiritual que eu preciso que você adote para que você seja capaz de receber plenamente tudo que está sendo liberado. Pense assim: se eu abrir uma torneira de bênçãos sobre a sua vida, mas o seu coração estiver fechado, endurecido pelo mágoa, pelo ressentimento, pela descrença, a água vai cair, mas não vai penetrar. Vai escorrer ao lado, sem te molhar, sem te encher. Você precisa estar com o coração aberto, receptivo, fértil, para receber o que está vindo. A primeira coisa que eu preciso que você faça esta noite é perdoar. Eu sei que essa palavra pode parecer pesada. Eu sei que perdoar quem te fez mal, quem invejou você, quem trabalhou contra você, pode parecer injusto. Pode parecer que você está dizendo que o que fizeram foi aceitável. Mas perdoar não é dizer que o que foi feito está certo. Perdoar é soltar o peso que você está carregando por guardar a ofensa. Perdoar é liberar a si mesmo da prisão do ressentimento. Quando você perdoa, quem se liberta é você. E tem algo ainda mais profundo. Quando você perdoa, você remove a última barreira que o inimigo tinha para continuar operando na sua vida através daquelas pessoas. Enquanto você guarda mágoa, existe uma conexão espiritual entre você e quem te fez mal. Essa conexão é como um canal por onde a negatividade continua fluindo em direção a você. Quando você perdoa de verdade, esse canal é cortado. Você se liberta completamente da influência espiritual daquelas pessoas sobre a sua vida. A segunda coisa que eu preciso que você faça esta noite é declarar. Declare em voz alta o que você acredita que está acontecendo na sua vida. As palavras têm poder criativo. Eu mesmo criei o universo com palavras. E quando os meus filhos falam palavras alinhadas com minha vontade, essas palavras têm poder de manifestar realidades. Então, declare: eu sou livre, eu sou próspero, eu sou abençoado. A inveja dos outros não tem poder sobre mim. Deus está agindo na minha vida agora. As bênçãos que foram represadas estão sendo liberadas. O que foi roubado está sendo devolvido. Declare isso com convicção. Declare com fé. Declare como se já fosse uma realidade, porque no espiritual já é. A terceira coisa que eu preciso que você faça esta noite é agradecer. Antes de ver a manifestação física, agradeça por ela. Antes de o dinheiro chegar, agradeça pela provisão. Antes da porta se abrir, agradeça pela oportunidade. Antes da saúde ser restaurada, agradeça pela cura. Essa é uma das formas mais poderosas de fé que existe, a gratidão antecipada. Ela diz a mim e ao mundo espiritual que você acredita de verdade que o que eu prometi vai acontecer. A quarta coisa que eu preciso que você faça é agir. Fé sem obras é morta, eu já disse isso. Isso não significa que você vai conquistar sua bênção pelo próprio esforço, mas significa que quando eu te indicar um passo, você precisa dar esse passo. Quando eu colocar uma oportunidade na sua frente, você precisa avançar. Quando eu colocar no seu coração um projeto, uma ideia, uma iniciativa, você precisa começar a caminhar nessa direção. A fé ativa, a fé que se move, que dá passos, que avança, é a fé que atrai a manifestação das promessas de Deus. Esta noite, antes de dormir, faça isso. Encontre um momento de silêncio. Pode ser antes das 23 horas ou exatamente às 23 horas. Ore. Fale comigo. Não precisa ser longo, não precisa ser elaborado, mas seja honesto. Abra o seu coração e me fale sobre o que você precisa. Me diga que você escolhe perdoar quem te fez mal. Me agradeça pela libertação que está vindo e declare as palavras de fé sobre a sua vida. Eu estarei ouvindo e eu vou responder. Escreva nos comentários: eu perdoo e eu recebo minha bênção. Meu querido filho, minha querida filha,
Eu quero ser concreto e específico agora. Não quero apenas falar em termos abstratos de bênçãos e prosperidade. Eu quero te dizer especificamente que tipo de portas eu estou abrindo para a sua vida a partir desta noite. Para que quando essas portas começarem a se abrir, você reconheça a minha mão operando. Para que você não passe por essas mudanças achando que são apenas coincidências ou sorte, mas para que você saiba que sou eu cumprindo o que prometi neste momento. A primeira porta que eu estou abrindo é a porta da provisão financeira. E eu quero que você entenda que essa provisão pode vir de formas que você não está esperando, não necessariamente como você planeja ou imagina. Eu tenho formas criativas de abrir caminhos financeiros que os humanos nem chegam a cogitar. Pode ser uma oportunidade de trabalho que vai aparecer de forma inesperada. Pode ser uma ideia de negócio que vai clarear na sua mente de uma forma que você nunca tinha pensado antes. Pode ser uma pessoa que vai cruzar o seu caminho e que vai ser um instrumento de provisão na sua vida. Pode ser uma dívida que vai ser quitada de uma maneira que parecia impossível. Pode ser um recurso que estava bloqueado e que vai ser desbloqueado. Esteja atento. Esteja com os olhos abertos. O que você procurava pode chegar de uma direção que você não estava olhando. A segunda porta é a porta da saúde e da cura. Eu sou o Senhor, o teu médico. Esse não é apenas um título poético. É uma realidade funcional. Eu tenho poder sobre cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema do corpo humano. Aquilo que os médicos disseram que não tem solução, aquilo que você aprendeu a conviver porque achava que não havia alternativa, aquilo que drena a sua energia e a sua disposição todos os dias, eu tenho poder sobre isso. E esta noite, ao começar a quebrar os bloqueios sobre a sua vida, eu também estou tocando na sua saúde. Não espere necessariamente uma cura instantânea e dramática, embora eu possa fazer isso. Às vezes, a minha cura opera progressivamente, gradualmente, mas de forma segura e certa. Preste atenção nas mudanças que vão começar a acontecer no seu corpo. Preste atenção nos sinais de restauração. A terceira porta é a porta dos relacionamentos restaurados e das novas conexões. Eu sei que a inveja destruiu algumas relações na sua vida, algumas através de mentiras espalhadas sobre você, outras através de manipulação que afastou pessoas queridas, e outras através do isolamento que a tristeza e o cansaço trouxeram. Eu estou agindo nessa área. Os relacionamentos que precisam ser restaurados, eu estou amolecendo corações. Estou preparando reencontros. Estou criando condições para conversas de reconciliação. E estou também preparando novas conexões. Pessoas novas que eu já selecionei para entrar na sua vida. Pessoas que vão te edificar, te apoiar, te impulsionar em direção ao seu destino. A quarta porta é a porta das oportunidades profissionais e de propósito. Aquele projeto que ficou guardado, aquele sonho que você tinha de fazer algo diferente com a sua vida, aquele dom que você sente que tem, mas nunca teve a oportunidade de desenvolver completamente. Eu estou abrindo espaço para isso. Oportunidades vão aparecer. Convites vão chegar. Portas em ambientes que pareciam inacessíveis vão se abrir. Porque eu não te dei dons para ficarem escondidos. Eu te dei dons para serem usados, para iluminar o mundo, para servir as pessoas, para glorificar o meu nome. E eu vou criar as condições para que isso aconteça. A quinta porta, e talvez a mais importante de todas, é a porta da paz interior. Porque de que vale ter tudo no exterior se o interior está em caos? Eu sei que os anos de luta, de inveja alheia, de bloqueios e perdas deixaram marcas no seu coração. Marcas de insegurança, de medo, de ansiedade, de dificuldade para confiar. Eu vou sarar essas marcas.
Vou restaurar a sua paz. Vou te dar de volta a alegria que foi roubada. Vou encher o seu coração de uma serenidade que não depende das circunstâncias externas, mas que vem da certeza da minha presença e do meu cuidado. A partir de hoje, cada manhã que você acordar vai ser diferente. Você vai acordar com uma leveza que não sentia há muito tempo. Você vai acordar com uma expectativa positiva, com uma antecipação de que coisas boas estão vindo, porque as portas estão abertas, o caminho está livre e você está avançando. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao capítulo final desta mensagem e antes de eu começar a te falar tudo o que está no meu coração para este momento, eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você respire fundo, que você solte o peso dos ombros, que você por um instante pare de carregar tudo que tem carregado e simplesmente esteja presente aqui comigo. Porque o que eu tenho para te dizer agora não é apenas mais um ensinamento, não é apenas mais uma palavra de encorajamento que vai te animar por algumas horas e depois se dissipar. O que eu tenho para te dizer é uma declaração profética, uma realidade espiritual que já foi estabelecida nos céus e que está descendo agora sobre a sua vida. E eu preciso que você receba com o coração completamente aberto. Você nunca mais vai ser o mesmo depois desta noite. Eu sei que você já ouviu frases parecidas antes. Eu sei que talvez o seu coração tenha desenvolvido uma certa resistência a promessas grandes, porque a vida te ensinou a ter cuidado com expectativas, porque você já se decepcionou antes, porque você já acreditou e sentiu que nada mudou. Eu entendo essa resistência. Ela é humana, ela é compreensível e eu não a condeno. Mas hoje eu preciso que você a coloque de lado por um momento. Porque o que está acontecendo esta noite não é uma promessa vazia. É um decreto do céu sobre a sua vida. E decretos divinos não falham. Deixa eu te explicar o que significa nunca mais ser o mesmo. Não estou falando de uma mudança superficial, daquelas que aparecem na superfície por um tempo e somem. Não estou falando de um entusiasmo temporário que dura até a primeira dificuldade aparecer. Estou falando de uma transformação que vai até as raízes do que você é. Uma transformação que vai mudar como você pensa, como você sente, como você enxerga a si mesmo, como você se relaciona com o mundo ao seu redor, como você recebe as minhas bênçãos, como você enfrenta os desafios. Uma transformação tão profunda e tão real que as pessoas ao seu redor vão notar antes mesmo que você perceba completamente o que aconteceu. O primeiro nível dessa transformação acontece na sua identidade, e eu preciso passar tempo falando sobre isso, porque é aqui onde tudo começa. A inveja que operou na sua vida por tanto tempo não apenas bloqueou bênçãos materiais. Ela fez algo muito mais cruel e muito mais profundo. Ela atacou a sua percepção de quem você é. Quando pessoas ao seu redor consistentemente torcem contra você, quando palavras negativas são faladas sobre você, quando você é sabotado repetidamente, quando você vê esforço não se transformando em resultado, começa a acontecer algo muito perigoso dentro de você. Você começa a acreditar que o problema é você, que você não é suficiente, que você não merece o que almeja, que as coisas boas são para outros, mas não para você, que existe algo de errado com quem você é. Isso é uma das mentiras mais devastadoras que o inimigo pode plantar na mente de um filho meu. E ele a planta de forma gradual, usando a decepção acumulada, o cansaço de tentar e não ver resultado. As palavras de pessoas invejosas que diminuem o seu valor. Com o tempo, essa mentira se instala tão fundo que você começa a carregá-la como se fosse verdade. Começa a tomar decisões baseado nessa mentira. Começa a recusar oportunidades porque acha que não é capaz. Começa a se conformar com menos porque acha que não merece mais.
Começa a calar os seus sonhos porque acha que eles são grandes demais para alguém como você. Esta noite eu estou arrancando essa mentira pela raiz. Eu que te formei, que te conheço melhor do que você se conhece, que vejo cada detalhe de quem você é, com olhos de amor perfeito e sem parcialidade, eu te digo, você é extraordinário. Você foi feito com cuidado, com intenção, com propósito. Cada detalhe de quem você é foi pensado por mim. Os seus talentos não são acidentais. A sua sensibilidade não é fraqueza, é dom. A sua capacidade de amar, de sonhar, de persistir mesmo diante do impossível, tudo isso é parte de um design divino que eu coloquei em você antes mesmo de você nascer. O inimigo investe tanto contra a sua vida justamente porque ele sabe o que você carrega. A inveja das pessoas ao seu redor não acontece porque você é fraco ou insignificante. Acontece porque você tem algo que vale a pena invejar. Tem um potencial que incomoda quem não quer que você avance. E a partir desta noite, esse potencial vai ser plenamente ativado, porque as correntes que o mantinham adormecido foram quebradas. A nova identidade que você vai carregar a partir de hoje é esta. Você é filho de Deus, você é amado, você é chamado, você é capaz, você é livre e você está avançando. Deixe essas palavras entrarem fundo no seu coração e substituírem cada mentira que o inimigo plantou ao longo dos anos. O segundo nível da transformação que está acontecendo na sua vida é no seu espírito. Existe uma diferença enorme entre uma pessoa que ouviu sobre Deus e uma pessoa que experimentou Deus. Existe uma diferença enorme entre ter fé baseada em informação e ter fé baseada em experiência. O que aconteceu nesta noite, a libertação real que você experimentou, as correntes que foram quebradas, a presença que você sentiu enquanto ouvia estas palavras, isso não é informação. Isso é experiência. E experiências espirituais reais mudam as pessoas de forma permanente. A partir desta noite, você vai carregar no seu espírito a memória do que eu fiz por você. E essa memória vai ser a sua âncora nas próximas tempestades. Porque eu não te prometo que a vida vai se tornar perfeita amanhã, que nunca mais vão surgir dificuldades, que o inimigo vai desistir de tentar. Eu te prometo que você nunca mais vai enfrentar essas dificuldades do mesmo jeito que enfrentava antes. Porque agora você sabe, agora você experimentou, agora você tem no seu espírito a certeza de que quando eu ajo, nenhuma força consegue se opor. E essa certeza muda tudo. Você vai entrar nas próximas batalhas não com medo, mas com expectativa de vitória. Não com a sensação de que vai perder, mas com a memória de que já venceu antes. Não com a dúvida de se eu vou aparecer, mas com a certeza de que eu já apareci. Esse nível de confiança espiritual é uma das maiores bênçãos que eu posso dar a um filho meu. E você recebeu isso esta noite. O terceiro nível de transformação é nas suas relações. Quero falar sobre isso com cuidado, porque é uma área que carrega muita dor para muitos dos meus filhos. A inveja que operou contra você, em muitos casos, veio de dentro de casa, veio de família, veio de amigos próximos, veio de pessoas com quem você compartilhou sonhos, planos, vulnerabilidades. E essa traição de dentro é a mais dolorosa de todas. Dói de um jeito diferente quando a pessoa que planta a pedra no seu caminho é alguém que deveria estar do seu lado. Eu vi essas traições. Eu sei exatamente quem fez o quê. E eu te digo, o perdão que eu te pedi no capítulo anterior não foi para proteger quem te fez mal. Foi para te libertar. O ressentimento que você carregava por essas traições era um peso que te esgotava. Um grilhão que te prendia ao passado. Uma ferida que sangrava todo dia e te impedia de avançar completamente. Quando você perdoa, você não está dizendo que o que foi feito está certo. Você está dizendo que não vai mais carregar o peso disso.
que vai deixar a justiça na minha mão, onde ela pertence, e vai seguir em frente livre. E seguir em frente livre significa construir relações novas, mais saudáveis, mais genuínas. A partir desta noite, eu estou trabalhando nas relações da sua vida. Os relacionamentos que precisam ser restaurados, eu estou agindo. Os relacionamentos que precisam ser encerrados, eu vou dar a você a clareza e a coragem para fazer isso sem culpa. E os relacionamentos novos que precisam ser construídos, eu já os estou preparando. Já existem pessoas no meu plano para a sua vida que ainda não chegaram, mas que estão a caminho. Pessoas que vão amar você de verdade, que vão celebrar cada vitória sua com alegria genuína, que vão estar ao seu lado nos momentos difíceis, que vão ser parceiras nos seus sonhos e nos seus projetos. Você não vai mais ser cercado de pessoas que drenam a sua energia e sabotam o seu caminho. O discernimento espiritual que você vai receber a partir desta noite vai te capacitar a enxergar as intenções por trás das máscaras, a identificar quem é genuíno e quem não é, a construir cercas saudáveis ao redor da sua vida, sem precisar ser frio ou fechado com todo mundo. Você vai aprender a ser sábio nas suas relações da mesma forma que uma árvore saudável tem raízes profundas, mas galhos que florescem, firme por dentro, frutífero por fora. O quarto nível de transformação é na sua vida prática, cotidiana, material. E eu quero ser concreto aqui porque eu sei que muitos dos meus filhos estão em situações financeiras difíceis, com dívidas que parecem impagáveis, com sonhos que parecem impossíveis, com uma realidade material que dói todos os dias. Eu não vim apenas para te dar paz espiritual enquanto você sofre materialmente. Eu vim para te dar vida em abundância. E abundância inclui ter o suficiente. Inclui não passar necessidade. Inclui ter recursos para realizar os seus sonhos e ainda ajudar os outros. A partir desta noite, a sua relação com a provisão começa a mudar. Não do dia para a noite em todos os casos, mas de forma progressiva e segura. Você vai começar a notar que oportunidades aparecem de forma inesperada. Que ideias criativas surgem na sua mente com uma clareza que não tinha antes. Que encontros acontecem que abrem portas, que recursos chegam de fontes que você não estava esperando, que projetos que estavam parados começam a se mover, que aquela situação que parecia um beco sem saída começa a mostrar uma saída que estava escondida. Eu não trabalho apenas com milagres instantâneos, embora eu possa e faça isso quando é o meu tempo. Eu também trabalho através de processos, através de passos graduais, através de um caminho que se revela um pedaço de cada vez. Mas a diferença entre caminhar por esse processo com minha orientação e caminhar por ele sozinho é a diferença entre uma jornada com mapa e uma jornada no escuro. Com minha presença ativa na sua vida, cada passo vai ser mais seguro, cada decisão vai ser mais clara, cada investimento do seu tempo e da sua energia vai produzir fruto real. O quinto nível de transformação, e o que eu considero o mais profundo de todos, é na sua intimidade comigo. Porque tudo que eu fiz nesta noite, toda a libertação, toda a quebra de correntes, toda a restauração que estou operando, tem um objetivo final que vai além da sua prosperidade material, além das suas relações saudáveis, além da sua identidade renovada. O objetivo final é que você me conheça profundamente, intimamente. Como um filho conhece o pai, como alguém amado conhece quem o ama. Eu não quero ser apenas uma força que você aciona quando está em dificuldades. Não quero ser apenas o Deus dos milagres que você busca quando está no fundo do poço. Quero ser o pai com quem você conversa todos os dias. Quero ser a presença que você busca pela manhã antes de qualquer outra coisa. Quero ser o centro da sua vida, não a periferia. Quero que a nossa relação seja o fundamento sobre o qual tudo mais na sua vida é construído. Porque quando eu sou o fundamento,
Tudo que é construído sobre esse fundamento é sólido, duradouro, impossível de ser derrubado. Os ataques vêm, as tempestades sopram, as dificuldades aparecem, mas quem está edificado sobre mim não cai. Pode balançar, pode ser testado, mas não cai. E quando passa a tempestade, fica de pé, mais forte do que estava antes. Essa é a vida que começa para você a partir de hoje. Uma vida edificada sobre uma rocha sólida. Uma vida com identidade clara, com propósito definido, com relações genuínas, com provisão fluindo, com saúde sendo restaurada, com paz governando o coração, com a certeza inabalável da minha presença em cada passo do caminho. Você passou por muito para chegar até aqui. Cada dificuldade que você enfrentou, cada lágrima que você chorou, cada momento em que você quis desistir, mas não desistiu, tudo isso foi parte da preparação. A pressão que você sentiu não era para te destruir, era para te fortalecer. O fogo pelo qual você passou não foi para te consumir, foi para te purificar. E o que emerge do fogo purificado é ouro. Você é o ouro que emergiu do fogo, meu filho, minha filha. E a partir desta noite, o mundo vai ver você brilhar. Eu te amo com um amor que não tem fim, que não tem condição, que não vacila. E estou animado com toda a intensidade que a minha natureza divina permite com o que está por vir na sua vida. Prepare-se. O melhor ainda está chegando. Escreva nos comentários: eu nunca mais serei o mesmo. Minha nova vida começa hoje. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim desta mensagem. Mas antes de você fechar este vídeo, antes de você retomar o ritmo do seu dia ou se preparar para dormir nesta noite especial, eu preciso que você fique comigo por mais alguns momentos. Porque o que eu tenho para dizer nesta conclusão não é apenas um fechamento bonito, não é apenas um encerramento protocolar. É uma última entrega, uma última declaração, uma última palavra que eu precisava deixar gravada no fundo do seu coração antes de você seguir o seu caminho. Pensa comigo, você veio até este vídeo por algum motivo. Talvez você estivesse buscando uma resposta. Talvez estivesse carregando um peso que já não sabia mais como suportar. Talvez estivesse no limite, naquele ponto em que a pessoa já não tem mais recursos próprios para continuar e precisa de algo que vem de fora, que vem de cima, que vem de uma fonte que não se esgota. E você chegou até aqui, passou pela introdução, passou por cada capítulo, chegou até este momento. Isso não é trivial. Isso diz algo sobre você. Diz que você não desistiu. Diz que ainda há fé viva dentro de você, mesmo que às vezes ela pareça pequena, fraca, quase invisível. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas. E você tem isso. Eu quero que você saiba que nada do que foi dito aqui foi acidente. Cada palavra deste vídeo foi preparada com um propósito específico, o seu. Você foi pensado enquanto esta mensagem era construída. Não você, em geral, não uma multidão anônima de espectadores, mas você, com a sua história, com as suas dores, com os seus sonhos, com os seus medos, com tudo que você carrega e que talvez nunca tenha contado para ninguém. Eu conheço tudo isso. E foi pensando em você que eu preparei cada palavra. O que aconteceu nesta noite no mundo espiritual é real e permanente. Correntes foram quebradas. Isso não vai se desfazer amanhã.
A autoridade da inveja sobre a sua vida foi revogada. Isso não vai voltar porque um dia difícil aparecer. Os bloqueios que foram removidos não vão se reconstruir, porque o que eu destruo permanece destruído, e o que eu construo permanece de pé. A obra que eu iniciei na sua vida esta noite vai continuar se desdobrando, vai continuar avançando, vai continuar produzindo frutos que você vai colher nos próximos dias, semanas, meses e anos. Mas eu preciso te dar um aviso importante, um aviso que vem do meu amor por você e não de um espírito de ameaça. O inimigo não vai aceitar de bom grado essa libertação. Quando alguém que estava preso é liberto, quando alguém que estava bloqueado é desbloqueado, quando alguém que estava sendo sufocado pela inveja é libertado, o inimigo reage. Ele vai tentar plantar dúvidas, vai tentar te fazer questionar se o que você sentiu aqui foi real. Vai tentar usar as circunstâncias ao seu redor para te convencer de que nada mudou. Vai tentar enviar pessoas com palavras desanimadoras. Vai tentar criar situações que parecem contradizer o que eu declarei sobre a sua vida. Quando isso acontecer, e eu te digo que pode acontecer, lembre-se deste momento. Lembre-se do que você sentiu enquanto ouvia estas palavras. Lembre-se da certeza que entrou no seu coração e declare em voz alta: o que Deus fez por mim, ninguém desfaz. O que foi quebrado não volta. O que foi liberado não para. Eu sou livre e vou continuar livre. Essa declaração é uma arma espiritual poderosa e o inimigo recua diante dela quando é feita com fé. Também quero te dizer algo sobre o processo que está por vir. Depois de uma libertação real, existe sempre um período de ajuste. É como quando uma pessoa que esteve presa por muito tempo finalmente sai da prisão. Os primeiros passos fora podem parecer estranhos. A liberdade pode parecer desorientadora no início, porque você estava tão acostumado com as correntes que a ausência delas pode parecer estranha. Não se alarme com isso. É normal. É parte do processo de aprender a viver na liberdade que você recebeu. Dê a si mesmo graça e paciência nesse período de ajuste. Não se compare com outros. Não se cobre resultados imediatos em todas as áreas. Confie no processo. Confie no tempo que eu estabeleci para cada manifestação e continue avançando, um dia de cada vez. E avançar um dia de cada vez começa amanhã de manhã. Quando você acordar amanhã, acorde com uma mentalidade diferente. Antes de pegar o celular, antes de verificar as mensagens, antes de começar a pensar nos problemas do dia, fale comigo. Pode ser apenas alguns minutos. Pode ser um simples "Bom dia, Pai. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo que você fez ontem à noite. Obrigado pelo que você está fazendo na minha vida." Esse hábito de começar o dia comigo, de me reconhecer logo pela manhã, de abrir a primeira janela do seu dia para a minha presença, isso vai criar uma corrente de bênçãos que vai se acumular dia após dia, semana após semana, transformando o seu cotidiano de formas que você vai notar e que vão te encher de gratidão. Eu quero que você tenha comunidade. Busque pessoas que te edificam na fé, que caminham com minha palavra, que vão orar com você e por você. O ser humano não foi criado para caminhar sozinho. Eu mesmo disse que não é bom que o homem esteja só. Isso não é apenas sobre relacionamento amoroso, é sobre comunidade, sobre pertencimento, sobre ter irmãos e irmãs de fé que caminham ao seu lado. Se você ainda não tem isso, comece a buscar. Abra o seu coração para conexões genuínas. Eu vou te guiar para as pessoas certas. Eu quero que você cuide do templo que eu te dei, o seu corpo. Durma o suficiente, alimente-se com cuidado. Mova-se, respire, descanse. Eu vou restaurar a sua saúde, mas você também tem responsabilidade de cuidar do instrumento que eu te dei para viver esta vida. O seu corpo é sagrado, é a habitação do meu espírito e merece ser tratado com cuidado e respeito.
eu quero que você sonhe de novo. Se a vida te ensinou a guardar os sonhos, a não se expor, a não esperar muito para não se decepcionar, eu te digo, esse tempo acabou. Pode sonhar. Pode esperar coisas grandes. Pode planejar com confiança. Os seus sonhos não são ingenuidade. São pistas do propósito que eu coloquei dentro de você. Cada desejo genuíno que você tem no coração de fazer algo significativo, de alcançar algo importante, de construir algo que dure. Esses desejos vieram de mim, eu os coloquei lá. E o que eu coloco, eu tenho a intenção de realizar. Meu filho, minha filha, eu te amo de uma forma que as palavras humanas não conseguem descrever completamente. Esse amor não diminui quando você falha, não vacila quando você duvida, não se afasta quando você se afasta. Ele está sempre lá, sempre ativo, sempre buscando a sua atenção, sempre trabalhando nos bastidores da sua vida, mesmo quando você não percebe. E hoje, nesta noite, ele se manifestou de forma específica e poderosa através desta mensagem. Você não chegou até aqui por acidente. Foi amor que te trouxe até aqui. Foi eu que te trouxe até aqui. E é amor que vai te levar daqui para frente, para cada lugar que eu preparei para você, para cada sonho que eu plantei em você, para cada versão mais plena de si mesmo que você ainda vai se tornar. Vai com minha bênção, meu filho, minha filha. Vai leve, vai livre, vai com fé, vai com certeza. A sua nova vida começou. E ela é mais bonita do que você ainda consegue imaginar. Agora, se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a minha presença, se algo dentro de você foi movido, transformado, esperançado, eu tenho um pedido final para você antes de fechar este vídeo. Dê um like agora, não apenas como um gesto de aprovação, mas como uma declaração de que você recebeu esta palavra, de que você acredita, de que esta mensagem foi real para você. Cada like ajuda o algoritmo a levar esta mensagem para mais pessoas que estão precisando ouvir exatamente o que você ouviu hoje. Você pode ser o instrumento que faz esta palavra chegar à pessoa certa no momento certo. Compartilhe este vídeo agora nos grupos de família do WhatsApp. Pense em quem na sua família está passando por momentos difíceis. Pense naquela pessoa que você sabe que está carregando um peso, que está lutando, que está no limite. Mande este vídeo para ela agora. Uma mensagem compartilhada pode mudar uma vida. Pode ser a palavra que alguém estava esperando para não desistir. Você tem o poder de fazer isso acontecer com um simples toque na tela. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Esta não foi a última mensagem que eu tenho para te entregar. Toda semana, novas palavras, novas revelações, novas mensagens de libertação, de encorajamento, de direção estão sendo preparadas especialmente para você. Não perca nenhuma. Ative o sininho para que você seja o primeiro a saber quando uma nova mensagem chegar. E não vá embora ainda. Assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Ele foi preparado com a mesma dedicação, o mesmo amor, a mesma intenção de te alcançar onde você está. E tem algo nele que você precisa ouvir para continuar avançando nessa jornada. Não deixe para depois. Assista agora. Eu te amo. Cuide-se. Eu estarei com você em cada passo do caminho, sempre.